Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos em mais este momento de louvor e adoração. É sempre uma grande alegria podermos estar reunidos na casa de Deus. Saudamos também aqueles que nos assistem através das nossas redes sociais. Hoje nós queremos celebrar o culto do quinto domingo de Páscoa e convido a darmos início a este nosso momento de louvor e adoração cantando o primeiro hino. Um abençoado culto para todos nós. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé para fazermos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor, para confessar os meus pecados. Este é o momento que queremos, em conjunto, confessar os nossos pecados diante de Deus. Eis-me aqui, Senhor, para confessar os meus pecados. Compadece-te de mim, ó Deus, Segundo a tua benignidade, e que contra ti somente, e fiz mal perante os teus olhos. Eis-me aqui, Senhor, não por meus merecimentos, mas por causa da tua graça. Eu sei que por meus próprios pensamentos, palavras e obras, eu não posso corrigir e apagar os desejos. E justamente nada posso, e estou diante de ti. Eis-me aqui, Senhor, pela fé em Jesus Cristo, Pois ele acabou com o teu pecado e eu com a sorte, eu creio na tua promessa, eu creio na tua promessa. E como te damos as tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, por amor de Jesus. Amém. Em virtude dessa sua sincera confissão, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a vocês a graça de Deus, em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoa todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para este dia é o Salmo 146, convido a fazermos a leitura conforme segue. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei
cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus. O Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que neles existe. Ó Senhor, sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. E faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será Ele para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus estará eternamente. Aleluia. Bondoso e eterno Deus, Fortalece a nossa fé e concede-nos capacidade para conhecermos a Tua palavra, confiarmos na Tua promessa e aceitarmos a salvação em Cristo. Obrigado por Jesus ter se manifestado glorioso na ressurreição. mostramos ainda hoje Continuar glorificando o seu nome, derrama a rica medida do seu Santo Espírito sobre nós e acompanha-nos com a tua paz nesse culto que a ti oferecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, por gentileza, queremos ouvir as leituras bíblicas para o dia de hoje. Primeira leitura do livro de Atos dos Apóstolos, iniciando no capítulo 6, versículos 1 a 9, e depois capítulo 7, versículo 2 até a primeira metade, concluindo nos versículos 51 a 60. Assim está escrito: algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém, e o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitaram a fé cristã. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo, mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus, que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Irmãos e pais, escutem. Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado
anunciaram a vinda do bom servo, e agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos, e não têm obedecido a essa lei. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos junto contra Estevão. Depois os jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram o moço chamado Saulo tomando conta de suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Até aqui a primeira leitura. Próxima leitura, leitura da Epístola, registrada na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. Assim está escrito: portanto, abandonem tudo que é mal, toda maneira, toda mentira, todo fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre por leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. As pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça eleita, raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Até aqui a leitura da Epístola. Convido a cantarmos o próximo hino, em preparação à leitura do Santo Evangelho.
Leitura do Santo Evangelho para esse dia, registrada no Evangelho conforme João, capítulo 14, versículos 1 a 14. Convido aqueles que podem, por gentileza, sinal de reverência, se colocarem de pé e concluirmos a leitura do Santo Evangelho. Assim está escrito: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem fala, é quem faz o seu trabalho. Creiam no que eu lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a confessarmos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos sentar-se, por gentileza, convido a cantarmos o próximo hino de preparação à mensagem.
Que Deus nos abençoe a meditarmos em sua santa palavra, em nome de Cristo. Amém. No texto do Evangelho que lemos há pouco, nós encontramos Jesus em um momento muito especial com seus discípulos. Vemos que não era uma conversa qualquer, era a noite anterior à sua crucificação e morte. Judas já havia saído. Jesus agora conversa com aqueles discípulos que ficaram. Era um discurso de despedida, mas acima de tudo, vemos que era uma palavra de conforto que Jesus estava trazendo para aqueles discípulos. Jesus sabia exatamente o que iria acontecer. Jesus sabia da cruz, Jesus sabia do sofrimento, sabia da angústia. E também sabia que o coração daqueles discípulos estava apertado. Sabia muito bem do medo, da confusão e da insegurança que eles iriam enfrentar. Jesus também sabia que eles não estavam entendendo. E mesmo tendo caminhado com Jesus, ouvido seus ensinamentos e visto tudo aquilo que ele havia feito, os milagres, sinais, mesmo assim, o coração deles estava inquieto. Se nós formos bem honestos, será que nós não somos assim também? Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus? Quantas vezes nós fomos instruídos? Nós já sabemos o caminho certo. Mas quando a situação aperta, quando o problema chega, quando o coração se agita, a ansiedade aparece e o medo toma conta. Não é assim? E é exatamente para esse coração, ou esses corações aflitos, que Jesus fala. E ele diz o seguinte: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Perceba que Jesus, ele não começa o Evangelho de hoje ali com uma cobrança. Ele não exige primeiro uma atitude perfeita nossa. Ele não diz: organizem a sua vida, fortaleçam a sua fé, e então tudo vai ficar bem. Não, ele não faz isso. Ele simplesmente convida: creiam. Até porque o problema principal dos discípulos lá não era a falta de informação, era o coração que estava perturbado. Então Jesus aponta para o futuro. Ele fala que está indo preparar um lugar especial, um lar definitivo, um lugar onde não haverá dor, um lugar onde não haverá sofrimento, nem as consequências do pecado. Mas o ponto central não é apenas aqui o lugar, e sim quem é que garante esse lugar. E Tomé expressa uma dúvida que muitas vezes nós também
temos uma dúvida que muitas vezes também é nossa. Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como é que nós podemos saber o caminho? E a resposta de Jesus é direta, ela é profunda. É uma resposta única. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vemos que Jesus ele não mostra um caminho. Ele não apresenta um conjunto de regras, ele não oferece uma possibilidade entre tantas, não. Ele simplesmente diz, eu sou. E aqui nós vemos a postura do Evangelho. Até porque se o caminho fosse algo que dependesse de nós, da nossa obediência, da nossa capacidade de escolher, de sempre fazer o que é certo, olha, nós estaríamos perdidos, totalmente perdidos. Porque sabemos que pela própria experiência nossa, nós falhamos, nós duvidamos. Muitas vezes nós escolhemos um caminho diferente, um caminho contrário daquilo que Deus nos ensina. Mas a boa notícia é essa: o caminho não depende de nós, porque o caminho é o próprio Cristo. E mais do que isso, Ele não apenas mostra o caminho, Ele nos leva. Ele nos pega pela mão e nos leva, nos conduz ao Pai. Não por causa dos nossos méritos, mas por causa da sua obra perfeita. E nós não somos aceitos por Deus porque nós conseguimos andar corretamente pelo caminho. Infelizmente, nós tropeçamos no caminho, nós caímos muitas vezes a gente duvida, às vezes a gente quer voltar. Então, se dependesse de nós, nada aconteceria, jamais nós seríamos aceitos. Nós não conseguimos andar corretos pelo caminho. Nós somos aceitos porque Cristo é o caminho, e pela fé nós estamos nele, nós estamos em Cristo, nós estamos no caminho. Ele viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver. Ele tomou sobre si o pecado que era nosso. Ele morreu a morte que nós merecíamos e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Por isso, quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, isso não é uma ameaça que Jesus está fazendo, muito pelo contrário. Aqui é uma promessa, aqui é a garantia de que nós não precisamos encontrar outro meio. Ele já fez tudo o que era necessário. Nós não precisamos complementar a obra de Jesus. Está pago. Aquilo que Ele fez na cruz foi definitivo. Não precisamos confiar em nós mesmos, como se adiantasse. Tudo já foi feito, e é pela fé. Essa, às vezes, simples fé que muitas vezes até treme. É por esta fé que nós nos agarramos a Cristo. E por causa dessa fé, nós recebemos tudo o que Ele conquistou para nós, lá no alto da cruz. Então Jesus vai ainda mais fundo ao dizer a Filipe que quem vê a Ele também vê o Pai. Ou seja, nós não estamos lidando apenas com um mestre, um simples mestre ou um exemplo, muito pelo contrário. Nós estamos diante do próprio Deus encarnado. Esse Deus que veio a este mundo, que veio ao nosso encontro para nos salvar. Esse que é Jesus. A nossa segurança também não está quando naquilo que nós conseguimos fazer, ou quando nós conseguimos confiar, mas em quem nós confiamos. Aí que está a nossa segurança. E mesmo Jesus continua dizendo hoje, é o mesmo Jesus que diz, não fiquem aflitos. Não fiquem aflitos mesmo quando você não entende, mesmo quando você tem perguntas sem respostas, ou mesmo quando a vida parece sair do controle, porque na verdade ela não saiu do controle. O mesmo Jesus que foi crucificado, Ele também ressuscitou. E ali vemos claramente que Deus tem o total controle sobre a vida e sobre a morte. E mais do que isso, nós vemos que Deus, Ele usa até mesmo o sofrimento para poder realizar a nossa salvação. Por isso, a fé não é a ausência de aflições.
mas a certeza de que em meio a elas nós pertencemos a Cristo. E se nós pertencemos a Cristo, então nós estamos seguros. Não porque somos fortes, mas porque Ele é fiel. Não porque sempre caminhamos corretamente, mas porque Ele é o caminho. E nele nós descansamos. É nele que encontramos perdão para os nossos pecados, paz para o nosso coração e esperança para o futuro. Mesmo que a gente ache que o futuro é incerto. E ao final da jornada, não chegaremos à casa do Pai porque conseguimos percorrer bem o caminho, mas porque fomos conduzidos por aquele que é o próprio caminho. Por isso que essa palavra permaneça em nosso coração. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. E que o Espírito Santo fortaleça essa fé em cada um de nós, em nosso coração, em nossas vidas, todos os dias, para que em meio às incertezas da vida nós possamos descansar na certeza de que Deus, em Cristo Jesus, que Deus, o verdadeiro Deus, é Jesus Cristo, aquele que Ele falou para Filipe, que quem vê, a Ele também vê o Pai. Então, nós possamos estar sempre seguros que assim seja. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com o voluntário Espírito. Amém. Esse é o momento que queremos trazer as nossas ofertas de gratidão até o altar do Senhor. E durante esse momento, ainda cantarmos o próximo hino. Senhor,
Esse é o momento que queremos elevar os nossos corações e mentes a Deus, queremos orar também, nosso Deus. Convido aqueles que podem se colocarem de pé, por gentileza, juntarem suas mãos, fecharem seus olhos, baixarem suas cabeças, na certeza de que Deus escuta a nossa oração. Queremos trazer a Ele toda a gratidão pelas bênçãos, pelas graças recebidas, e também as nossas pesadas cargas, na certeza de que Ele nos dará o verdadeiro descanso. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, reconhecemos com sincera gratidão a Tua bondade e Teu amor por nós e pela humanidade, apesar de não nos merecermos. Louvamos-te porque nos criaste, nos preservas e nos dás todas as bênçãos desta vida. Acima de tudo, louvamos-te pela esperança da glória celestial e pelo Teu inestimável amor na redenção do mundo, realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e oferecida a nós através da palavra, dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia, que são os meios da graça que nos deste. Guia os cristãos no caminho da verdade e mantenha a sua fé em Cristo, para que permaneçam unidos no Espírito e na tua paz e vivam de acordo com a tua vontade. Com muita sinceridade, rogamos-te que ores, por favor, o governo de nosso país e todas as suas autoridades. Enchemos com a tua graça para que sempre andem no teu caminho. Abençoa nossas autoridades e a sua ação, para que a paz e a felicidade, a verdade e a justiça sejam estabelecidas entre nós por todas as gerações. Com humildade suplicamos-te que ores por toda a humanidade, fazendo com que conheça os teus caminhos e a redenção que Cristo Jesus adquiriu para todas as nações, convencendo a todos com o teu Santo Espírito de que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Entregamos às tuas mãos paternas todos os que estão sendo afligidos, tanto no corpo como na alma. Conforta-os com teu amor, dá-lhes paciência no sofrer e, por tua graça, liberta-os de toda aflição. Olhes para os enlutados, Senhor, que a certeza do feliz reencontro na eternidade e o teu infinito amor possam dar o consolo necessário nesta hora de dor e sofrimento pela separação dos seus entes queridos. Misericordioso Deus, ouve as nossas humildes petições que oferecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, dando graças, partiu e seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós por Cristo, em memória de mim. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, seco passivo, Cordeiro divino, morto pelo pecado, seco passivo, Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Pode sentar-se, por gentileza, dá derramado em favor de vós para o perdão de pecados.
Na ceia do Senhor recebemos o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ser comido, para ser bebido. E neste momento recebemos perdão para os nossos pecados, fortalecimento para a nossa fé e para a certeza de que Jesus já foi preparado um lugar especial para cada um de nós. Podem vir, porque tudo já está preparado. Do mesmo modo também digo isso, é verdadeiro sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue foi derramado na nossa cruz, o sangue para o preço, nosso resgate para nos dar perdão dos pecados. O corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fortalece sua fé, preserva a identidade de paz e seus acompanhos sempre. Convido aqueles que podem, com gentileza, se colocar de pé. Todas as vezes que participamos da Santa Ceia, testemunhamos a morte do Senhor até o seu regresso. Por isso, damos graças e oramos. Senhor Deus, graças te damos por termos encontrado no meio da Santa Ceia. Pedimos-te que concedas por tua graça que a mesma ceia nos fortaleça na certeza da ressurreição e na vitória em Cristo, e nos dê maior amor para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e pelo qual também viveremos eternamente. Amém.
Receba a bênção do nosso Deus triunfo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor se abençoe de seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar-se, por gentileza. Convido a cantarmos o próximo hino para concluirmos esse nosso momento de louvor e adoração. Confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, se vai cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que o mar no céu isso vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho material. Se o mal vier, tanto faz, eu confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, oh, sou feliz, oh, sou feliz. Se o mal vier, tanto faz, eu confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei, e é meu Rei. E assim chegamos ao final de mais um culto. Não deixe de nos procurar em nossas redes sociais, se precisar de alguma informação. Até mais, até logo, fiquem na paz de Jesus.